Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero lhe convidar para a nossa aula de número 43 da obra O Livro dos Médiuns. Como eu tenho dito, sempre obra fundamental, necessária, quase que obrigatória para quem, eu diria obrigatória sim, para quem quer entender ou começar a estudar de maneira muito própria, né, os fenômenos da mediunidade e os fenômenos espirituais de uma maneira geral. E hoje, na nossa aula de número 43, né, vamos aqui terminar o capítulo 4 da segunda parte, que se intitula Teoria das Manifestações Físicas. E aí Kardec, aqui a partir do item 79, ele faz uma dissertação acerca de fenômenos físicos, usando a gravidade, usando os fenômenos da pneumática e fazendo um paralelo sobre certa fenomenologia espiritual que, claro, nós não sabemos ainda na inteireza. Não, na época de Kardec não se sabia, e nos dias de hoje também não é tão diferente assim, não. Vejamos o que Kardec tem a dizer. É um pouco técnico essa parte, tá? Mas é uma ciência bem básica mesmo. É ciência física de nível fundamental. Olhamos só, vejamos bem. Item 79. Quando se faz o vácuo sob uma campana da máquina pneumática, esta campana adere com uma tal força que é impossível levantá-la por causa do peso da coluna de ar que pesa sobre ela. Aqui é essa campana que ele fala. Vocês podem facilmente obter mais sobre isso na internet. É só colocar campana de ar ou campana pneumática. Trata-se, por exemplo, de duas semisferas que acopladas pneumaticamente. Tem até, desculpa, aquela experiência clássica, né? De pegar esse dispositivo e colocar um cavalo em cada lado, os cavalos puxam com a força, né, que um cavalo tem e não consegue separar. O ar ele pode causar, através da pressão, forças indizíveis, né? Vede a panela de pressão, vede as máquinas a vapor, com pressão a vapor, né? Os trens, né, do início, né, que eram movidos a vapor, a pressão que eles causavam, que movia, né, uma condução imensa, né, dos trens, uma composição de trens com a sua máquina a vapor. Tudo isso são exemplos do que a pressão pneumática, né, a pressão do vapor, né, e do vácuo também, que pode causar. O vácuo não na questão da composição dos trens, mas acredito que você já tenha verificado o quanto que a pressão e o vácuo podem provocar. E é isso que Kardec está explicando aqui para chegar a um resultado muito interessante. Vamos continuar. Que se deixe entrar o ar e a campana se levanta com a maior facilidade, porque o ar de baixo faz contrapeso com o ar de cima. Entretanto, abandonada a si mesma, ficará sobre o prato em virtude da lei da gravidade. Agora, que o ar de baixo seja comprimido, que tenha uma densidade maior que a de cima, e a campana será erguida apesar da lei da gravidade. Se a corrente de ar for rápida e violenta, poderá ser sustentada no espaço sem nenhum apoio visível, à maneira desses bonecos que se faz voltear sobre um jato de água. Por que, pois? Bom, aliás, Kardec está levantando não, tá? Nos lembrando que o vácuo, a produção do vácuo e a manipulação de corrente de ar pode fazer levitar objetos pesados, né? Já vou me adiantar aqui um pouquinho, né? O hélio que pode fazer um dirigível, né? Levitar e voar e carregar pessoas. Lembram do Zeppelin, do dirigível? Só para ter uma ideia, Kardec até vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Bom, continuando, né?
Porque, pois, o fluido universal, ou seja, essa energia cósmica universal, que é o elemento de toda a matéria, muito importante, já que toda matéria é tirada dessa energia universal, né? Estando acumulada ao redor da mesa, não teria a propriedade de diminuir-lhe ou aumentar-lhe o peso específico relativo, como o ar o faz com a campana da máquina pneumática, como o gás hidrogênio faz com os balões, olha o dirigível lá, o Zeppelin, por exemplo, sem que sejam por isso derrogadas as leis da gravidade. Bom, gente, peso. Peso é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Você só pode alterar o peso de um objeto se você alterar a sua massa ou se você alterar a força da gravidade imposta a esse objeto. Ou, vetorialmente falando, né, o peso é uma força, aqui na superfície da Terra, né, é uma força que tem o sentido, tem a direção vertical e tem o sentido de cima para baixo. Você pode alterar o peso também, ou fazer levitar um objeto, se você conseguir uma força no sentido contrário. Se essa força tiver a mesma intensidade da força-peso, o objeto terá o peso anulado. Se essa força em oposição à força-peso for maior em módulo do que a força-peso, né, então o objeto vai levitar. É o que acontece com os drones, por exemplo, usando os cataventozinhos, né, as ventoinhas. É o que acontece com os trens maglevs que ficam suspensos em função do magnetismo, né, dos trilhos, são ímãs ali em oposição de fase. O próprio avião, né, que pesa toneladas, mas em função da pressão do ar, olha aí a aplicação do ar também, em função da pressão do ar na parte inferior das asas, faz com que o avião ganhe sustentação. Então, tudo isso indica que existem forças, todas elas, claro, invisíveis, que podem fazer um objeto flutuar. Agora, olha o raciocínio, o encadeamento que Kardec faz. Conheceis todas as propriedades e toda a força desse fluido, ou seja, dessa energia? Claro que não, né? Óbvio que não. Tanto é que ele responde não. Muito bem. Não negueis, pois, um fato, porque não podeis explicá-los. Quando não fazemos a real ideia, quando não temos a explicação completa, você não pode simplesmente negar. O fato é que os espíritos podem fazer, e o magnetismo humano e espiritual pode fazer sim uma mesa flutuar, uma cadeira flutuar, até mesmo uma pessoa flutuar. Sigamos. No item 80 agora. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se pelo meio indicado o espírito pode levantar uma mesa, pode levantar qualquer outra coisa, uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, pode também, com uma força suficiente, levantar ao mesmo tempo uma pessoa sentada nela. Eis, pois, a explicação desse fenômeno que o Sr. Home produziu 100 vezes em si mesmo e sobre outras pessoas. Ele o renovou durante uma viagem a Londres e, a fim de provar que os espectadores não eram joguete de uma ilusão de óptica, fez no teto uma marca com lápis e passou sob ela, ou seja, por baixo dela, por baixo da marca, né? Sabe-se que o Sr. Home é um poderoso médium para os efeitos físicos. Era, nesse caso, a causa eficiente e o objeto. Tem um vídeo na internet, que se você tiver interesse, pode ir lá no YouTube, que é o caso de São Cupertino. São Cupertino foi um padre, que levitava. Para mais detalhes, quem tiver curiosidade, vai lá no YouTube e coloca lá São Cupertino, que você vai ter alguns vídeos sobre ele. Bom, continuando aqui no item 81, que é o último item, né, do capítulo 4 da segunda parte. Faz um momento falamos do aumento possível do peso. Com efeito, é um fenômeno que se produz algumas vezes e que nada tem de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campana sob a pressão da coluna atmosférica. Aliás, no item anterior já falamos sobre isso e já falamos também
sobre peso, peso que é uma força, tá? Viram-se sob a influência de certos médiums objetos bem leves oferecerem a mesma resistência, depois, de repente, cederem ao menor esforço. Na experiência acima, a campana não pesa, na realidade, por si mesma, nem mais nem menos, mas parece mais pesada pelo efeito da causa exterior que age sobre ela. Provavelmente o mesmo ocorre aqui, ó. Provavelmente, não quer dizer que é certeza, provavelmente ocorre o mesmo aqui. A mesa, lembrando que ele está falando do fenômeno de levitar mesas, né? A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porque sua massa não aumentou, mas uma força estranha se opõe ao seu movimento. Lembra que eu falei? Para você vencer o peso de um material, ou você altera a massa, que não é o caso aqui, você não vai alterar a massa da mesa, ou você altera a força da gravidade local, não é o caso aqui, porque a força da gravidade é constante num dado local, mas você pode imprimir à mesa uma força oposta à força da gravidade. É assim que fez acontecer. Então, a mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porque sua massa não aumentou, mas uma força estranha se opõe ao seu movimento. E esta causa pode estar nos fluidos ou energias ambientes que a penetram, como a que aumenta ou diminui o peso aparente da campana. Como a que aumenta ou diminui o peso aparente da campana está no ar. Ou seja, é o ar, no caso da campana, que é um fenômeno pneumático, a questão é o ar que entra ou sai da campana. Se o ar inteiro sair, e aí você provoca o vácuo, aí a campana fica vedada. Basta você penetrar com o ar e aí a campana fica facilmente movível, né? Bom, fazei a experiência da campana pneumática diante de um camponês ignorante e, não compreendendo que é o ar que não vê, que age, não será difícil persuadi-lo de que é um diabo. Bom, realmente a ignorância ela pode nos fazer acreditar em coisas. Você já deve ter lido, se não leu, consta lá nos livros de história que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios não conheciam o álcool, e aí um desses portugueses, né, fez não sei se foi uma brincadeira ou uma experiência, pegou um caneco, né, um copo com álcool e ateou fogo. E aí os índios achavam que eles estavam tocando fogo na água, né? Essa pessoa que fez isso ficou foi chamado Diabo Velho, se eu não me engano é Anhanguerra, que seria Diabo Velho, tá? Depois consultem se a palavra é essa mesma, Anhanguerra, mas o fato histórico parece ter acontecido. O que demonstra que para quem não conhece o fenômeno e que não tem um certo conhecimento, pode achar que qualquer coisa é um milagre santo, um milagre maldito, enquanto que, na verdade, são somente aplicações das leis da física ou da química, portanto, aplicações das leis da natureza. Continuando aqui, ó. Dir-se-á, talvez, que sendo esse fluido ou energia, né, imponderável, ou seja, não se pode ver, não se pode tocar, seu acúmulo não pode aumentar o peso do objeto. De acordo, mas notai que, se nos servirmos da palavra acúmulo por uma comparação e não por assimilação absoluta com o ar, ele é imponderável. Seja, entretanto, nada à prova, sua natureza íntima nos é desconhecida e estamos longe de conhecer-lhe todas as propriedades. Aliás, não existem forças que nós não vemos e agem? O ímã, todo mundo já deve ter feito essa experiência do ímã. Coloca um ímã próximo a outro. Ou os ímãs vão se repelir, ou eles vão atrair-se. Há uma força notória, uma força que empurra ou que puxa as suas mãos que estão segurando os ímãs, uma para com a outra. Ninguém vê essa força, ela é invisível, você não pode tocar. Você passa com seus dedos, as mãos entre os ímãs, você não toca em nada, mas a força está lá, ela é inclusive sentida. Ninguém pode duvidar disso, né? Muito interessante.
Entretanto, nada a prova, né? Sua natureza íntima nos é desconhecida e estamos longe de conhecer-lhes todas as propriedades. E aqui, Kardec está comentando inicialmente de conhecer as propriedades das forças da natureza, né? Antes que se tivesse experimentado o peso do ar, sim, gente, o ar tem peso. Antes que se tivesse experimentado o peso do ar, não se suspeitava do peso desse mesmo ar. Muito justo, né? A eletricidade está também alinhada entre os fluidos ou energias imponderáveis. Entretanto, um corpo pode ser detido por uma corrente elétrica e oferecer uma grande resistência àquele que queria levantá-lo. É pois que se tornou aparentemente mais pesado. A eletricidade também, todos nós sabemos que é a causa de um sem número de fenômenos de levitação, de movimento de corpos pesados, de corpos leves, controles remotos. O que a eletricidade trouxe de avanço à tecnologia, Kardec infelizmente não participou de maneira tão intrínseca assim do que a eletricidade nos concedeu. Hoje nós vivemos num mundo movido pela eletricidade e pelo eletromagnetismo. Essa que é a verdade. Quase a totalidade do que usamos hoje, o aparelho celular, o computador, o automóvel, os eletrodomésticos, as TVs, os liquidificadores, as batedeiras, os fornos de micro-ondas, tudo isso funciona com o uso da eletricidade e do eletromagnetismo. Olhem em sua volta, começando com o aparelho que você está usando para me ver e para me ouvir, tudo aplicação da eletricidade, do magnetismo, do eletromagnetismo e da física, inclusive física quântica também e relatividade, que nos trouxe a tecnologia que nós usamos no nosso dia a dia. E agora presta atenção aqui, ó. Por que não se ver o suporte, seria ilógico concluir que não existe. Da mesma forma que por que nós não vemos a força que atrai ou repulsa os ímãs, não quer dizer que ela não existe, porque nós sentimos que ela existe. O espírito pode ter, pois, alavancas que nos são desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que sua força não se detém no testemunho dos sentidos. É verdade, gente. Se até através das coisas, dos objetos, das leis da natureza temos dúvidas, não conhecemos na inteireza, embora, né, em relação a Kardec, hoje nós estamos em 2026, é claro que sabemos muito mais do que a ciência de Kardec na época de Kardec. Mesmo assim, uma coisa persiste, o espírito. Não sabemos praticamente nada a respeito da natureza do espírito, a respeito das suas propriedades, a respeito das energias que ele contém, que reserva a ele. Isso é assunto de muita pesquisa, de muita ciência, de muitas experiências. E há ainda assim um preconceito muito grande, há ainda uma resistência muito grande da academia, mas chegaremos lá. Então é muito... o recado que Kardec está passando é: aqueles que dizem que os efeitos que os espíritos causam em levitação, os fenômenos de mediúnico, né, os fenômenos da espiritualidade, que muitas pessoas afirmam serem impossíveis, ou que sejam joguetes, que sejam fraudes, né? Claro que fraudes, enganação, isso existe hoje, como existiu em todos os tempos, mas isso não anula a veracidade dos fenômenos. Os fenômenos existem sim, e eles são explicáveis sim, mas há muita coisa que nós desconhecemos, isso é um fato, pois não conhecemos a natureza íntima do espírito. E enquanto não conhecermos a natureza íntima dos espíritos, nos será negada a compreensão de uma multidão de fatos, de eventos, de acontecimentos e de fenômenos. O que, eu repito, o que Kardec disse, o que Kardec acabou de explicar, não quer dizer que não exista. Quer dizer que não compreendemos ainda
a sua explicação. Não entendemos ainda como funciona, mas que funciona, funciona. É como você vê um avião passando ali que pesa toneladas. Você pode não entender como ele funciona, mas ele está lá voando e funciona. Não é verdade? Enfim, o próprio celular, né? Você faz uma videochamada. Você está lá com o celular, vendo e ouvindo uma pessoa. Você sabe como funciona aquilo? Leva essa tecnologia para uns 200 anos atrás. Seria tido como bruxaria. Você duvida disso? E, no entanto, funciona, embora você não compreenda, para quem não compreende, né? E funciona, né? Bom, e Kardec encerra o item 81 e encerra o capítulo escrevendo o seguinte: não se pode explicar, não se pode explicar, senão por uma causa semelhante, o fenômeno singular do qual se viram muitos exemplos de uma pessoa jovem, débil e delicada, levantando com 2 dedos, sem esforço e como uma pluma, a um homem forte e robusto, com o assento em que estava. O que prova uma causa estranha à pessoa são as intermitências da faculdade. Aqui Kardec lembra uma coisa muito interessante, né? Eu já assisti sessões de hipnose no qual uma pessoa magérrima, sabe? Uma pessoa bem magrinha mesmo, levantou um homem robusto, aparentemente sem esforço nenhum. Nós já temos catalogado casos de mães que viu seu filho na iminência de ser esmagado por um carro, sabe? Um carro que estavam trocando pneu, o macaco estava lá, a criança foi lá brincar e o macaco ia sair, o carro ia esmagar, e a mãe vê aquilo e de um salto ela corre, com uma mão só levanta o carro. Isso tudo acontece. Hoje, claro, a ciência já explica esse exemplo através da neurociência e através das proteínas, das moléculas de proteínas, miosina e actina, que podem explicar esses fenômenos de superforça. Na época de Kardec não havia essa explicação, porque nem existia ainda a ciência da neurociência e nem existia ainda o conhecimento das moléculas de miosina e actina que agem nos interstícios, nas profundezas da estrutura muscular. Bom, foi essa a aula de hoje, né? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado a você que está nos acompanhando até agora, que está fielmente acompanhando nossos estudos. Ele é feito para você. Ele é feito para você. Dá uma olhadinha na nossa página, né, do Lar dos Humildes no YouTube. Tem muitos outros conteúdos lá interessantíssimos. Bom, obrigado então mais uma vez. E assim nós terminamos o capítulo 4 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Na próxima aula iniciaremos o capítulo 5. Bom, beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Isso é fundamental. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.